Brasil em Xeque. A verdade por trás da Lava Jato. Acesse o livro no site da Amazon e leia os 10 primeiros capítulos totalmente grátis. Veja o capítulo 1. O brasileiro descobriu a corrupção ontem. O brasileiro descobriu a corrupção ontem. Ontem no sentido mais literal e mais confortável possível. Ontem à noite, depois do jantar, entre o jornal da TV e o celular, quando alguém apontou o dedo para a tela e disse: "Olha isso aí." Foi ali, naquele instante mágico, que parte do país acordou assustada, como se tivesse sido enganada por séculos e finalmente tivesse acesso a um segredo de Estado guardado a 7 chaves desde Cabral. Antes disso, aparentemente, não havia corrupção. Havia jeitinho, favor, amizade, compadrio. Quebra esse galho aqui. Depois a gente vê. Não esquenta a cabeça. Havia o político rouba, mas faz. O empresário esperto. O servidor que se vira. O eleitor que aproveita. Corrupção mesmo, essa palavra feia, pesada, com cara de crime, só passou a existir quando ganhou transmissão ao vivo, PowerPoint e nome de operação. O mito fundador dessa descoberta tardia é curioso. O brasileiro não se vê como agente, mas como vítima. Ele não participa, ele assiste. Ele não faz parte do problema, ele comenta o problema. A corrupção, nessa narrativa, é sempre algo que acontece lá em cima, em gabinetes refrigerados, longe do povo puro, honesto e sofrido. O povo coitado só observa, de preferência com indignação seletiva e memória curta. Mas basta arranhar a superfície dessa indignação para encontrar o velho pacto silencioso que sustenta o sistema. O mesmo cidadão que se diz escandalizado com milhões desviados em Brasília sabe exatamente quanto custa um favor na prefeitura, um contrato na Câmara, um emprego temporário em ano eleitoral. Ele não chama isso de corrupção, chama de oportunidade. Não é crime, é sobrevivência. Não é roubo, é retorno. Afinal, o dinheiro é nosso mesmo. Essa lógica cria um paradoxo perfeito. Todos odeiam a corrupção, mas ninguém quer abrir mão dos seus benefícios. O eleitor vende o voto, mas se sente moralmente superior ao político que compra. O político compra porque sabe que o voto está à venda. O empresário paga porque sabe que o sistema funciona assim. E o sistema continua funcionando porque todos fingem surpresa quando a engrenagem aparece sem maquiagem. Quando a corrupção vira espetáculo, ela precisa de vilões claros. Não interessa explicar estruturas, pactos históricos, heranças coloniais, autoritarismo, patrimonialismo ou desigualdade. Isso dá trabalho, exige leitura, paciência e, pior, autocrítica. Muito mais eficiente é personalizar o mal, dar CPF à corrupção, transformar um sistema inteiro em um rosto conhecido. Assim, o público pode vaiar, aplaudir, pedir prisão e ir dormir com a consciência limpa. Foi assim que a corrupção, velha conhecida do Brasil desde o primeiro contrato fraudado entre coroa e colônia, passou a ser tratada como novidade, como se tivesse surgido de repente em um governo específico, em um partido específico, em um período específico da história, como se antes houvesse pureza, técnica, neutralidade e bons costumes. Como se a ditadura não tivesse enterrado escândalos junto com opositores, como se os anos 1990 não tivessem privatizado o patrimônio público sob aplausos e suspeitas, como se o problema tivesse começado ontem. A descoberta tardia da corrupção não é ingenuidade, é conveniência. Serve para punir seletivamente, para reorganizar o poder sem mexer no tabuleiro. O brasileiro não descobriu a corrupção ontem, porque ela sempre esteve ali, visível, cotidiana, quase pedagógica. O que ele descobriu ontem foi que, dependendo de quem está no comando, a corrupção pode deixar de ser tolerável e passar a ser manchete. Este livro parte desse ponto incômodo. A corrupção no Brasil não é um desvio do sistema, ela é um método. Não é uma falha moral isolada, é uma engrenagem histórica.
E enquanto insistirmos em fingir surpresa a cada escândalo, como se estivéssemos sempre sendo enganados pela primeira vez, continuaremos repetindo o ritual nacional mais conhecido depois do carnaval: apontar o dedo, lavar as mãos e seguir o baile. Afinal, no Brasil, a corrupção não nasceu ontem. Ontem foi só o dia em que alguém resolveu fingir que nunca tinha visto.